Boa noite, meninas. Tudo bem? Sejam bem-vindas de novo à nossa aula. Hoje a nossa aula é de Libras. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar a apostila, né? Vamos começar a trabalhar o conteúdo de Libras propriamente dito. Então, vocês já sabem que Libras significa Língua Brasileira de Sinais, né? Que é considerada língua materna para os surdos, né? Quem é surdo, então, tem como língua materna Libras, e quem não é surdo, os oralizados, nós, né, que ouvimos, a nossa língua materna é a língua portuguesa. Então, quem domina Libras e a língua portuguesa pode ser considerado bilíngue, né? Ela tem algumas características diferentes do português com relação à gramática, a gente vai ver mais para frente, mas ela é importante que a gente reforce que Libras ela não é uma língua universal, né? Ela, na verdade, é uma língua bem regional. Cada lugar tem sinais específicos, né? Porque vocês vão ver, né? Vocês já viram, inclusive, o alfabeto de Libras. O alfabeto é geral, né? Todo mundo segue esse mesmo padrão. Só que os sinais característicos têm sinais que correspondem a pessoas, a situações, a cores, a comida. A gente vai aprender tudo isso. Mas esses sinais, eles são muito específicos, né? Cada região, cada localidade utiliza o seu. Inclusive aqui dentro do Brasil, não é uma língua, não é um padrão único para todo mundo, né? A gente vai ter sinais diferentes para a mesma coisa, mas a gente vai ver. Então, o que é importante a gente começar a trabalhar com Libras? Na língua portuguesa, é uma língua que é escrita e é oral, mas a gente muito mais fala do que escreve, né? O surdo, ele não... são poucos os que falam com fluência, né? A maioria se manifesta, se expressa através de gestos, né? Utilizando Libras. E esses gestos, então, eles constituem essa língua uma língua visoespacial. Por que ele é visoespacial? Porque você vai ver e ela ocupa um lugar no espaço de quem está falando, né? São os pontos de articulação, são as configurações, as expressões do rosto, conforme o sinal, elas também vão evoluindo, vão mudando, e esse sinal vai significando outras coisas. Então, a gente tem parâmetros primários e secundários que definem Libras, né? Os parâmetros primários são as configurações de mão, né? Que conforme o sinal, né? Você faz assim, ó, né? Isso aqui é amor em alguns lugares, né? Mas vamos trabalhar. Então, aqui é amor. Essa configuração da mão é um parâmetro primário. Ela é importante, porque se eu fizer esse movimento, né, em outro lugar, ele pode significar uma coisa completamente diferente, né? Então, a configuração da mão, principalmente quando a gente faz o alfabeto, né? Vocês lembram que a gente faz lá o A, o B, o C. Então, se essa configuração não for clara, quem está lendo esses sinais, quem está recebendo esses sinais, pode não entender o que você está falando. Então, a configuração de mãos é fundamental. O ponto de articulação. O ponto de articulação é o local do corpo, né, onde essa mão vai fazer o gesto, que significa alguma coisa. Então, aqui ele significa amor, né? Amor, mas se eu faço aqui, ele pode significar outra coisa, né? Se eu faço assim, é roubo. Então, a articulação, esse ponto de movimento, né? O ponto de articulação, onde você faz o movimento, ele é muito importante,
né, para afirmar o significado. E o movimento em si, vocês vão ver que tem inclusive letras do alfabeto, né, que nem o Y. O Y, o movimento dele é assim. Ele não é uma letra estática como o B, por exemplo, né? B, eu só faço isso. O Y, eu tenho que fazer o movimento. Então, tem letras, tem gestos e letras que são estáticas, que você faz e fica parado, e tem letras e gestos que você vai ter movimento. Então, eles também mudam o significado do gesto que você está fazendo. Então, isso é bem importante, né? No trabalho de Libras, essa configuração. Outra coisa, quando a gente entra nos parâmetros secundários, né? Ele é o sinal, muita gente me pergunta, tem uma mão que é a certa? Não, é a mão dominante. Então, quem é destro usa a mão direita, quem é canhoto vai usar a mão esquerda. Não tem problema. Tem gestos que vocês usam as duas mãos, né? Por exemplo, fim, né? Você usa as duas mãos para fazer o sinal. Então, a disposição da mão é a mão dominante de quem está fazendo o gesto. Orientação da palma da mão, né? Ela é sempre, vai depender do sinal, depender da posição. Então, a gente tem que pensar que se eu faço assim, a pessoa não vai entender o que eu estou fazendo. Então, assim, ela entende que é a letra D, né? Porque se eu faço assim, ela não tem a visão direito do que eu estou fazendo. Então, tem a posição certa dos movimentos, lembra? Para fazer, porque a pessoa precisa... Lembra que o F e o T são muito parecidos, muda só a posição do dedão? Então, essa posição da mão, ela é importante para que a pessoa tenha clareza do sinal que está fazendo. F é o dedão para fora, T é o dedão para dentro. A região de contato é a região do corpo onde esse gesto vai tocar, né? Então, tem uns que a gente toca o rosto, tem uns que a gente toca partes do corpo, né? Normalmente da cintura para cima. Esse espaço que o vídeo pega é o espaço mais ou menos delimitado pela configuração que a gente vai utilizar. É essa região normalmente que se utiliza para fazer os sinais. Inclusive quando a gente vai fazer para alguém que nem fim, né? Você põe a mão e faz assim. Mas é sempre, tá vendo? É nessa área que a gente ocupa. Eu, como tenho uma área grande, sou quase um outdoor. Né? E as expressões faciais que vão mudar de acordo com o que a gente quer dizer. Porque tem na apostila, vocês vão ver que tem alguns que quando você quer fazer bonito, bonitinho, vai dependendo, um é o rosto mais sério, e aí conforme você vai sorrindo, né, vai aumentando o grau desse bonito, né, até um bonitão. Mas isso a gente vai vendo mais para frente. Mas as expressões, elas reforçam o caráter do que está sendo dito, né? Então, quando eu não gosto, eu não posso fazer o sinal do não gostar com uma cara rindo, né? Então, é uma cara que é mais fechada. Agora, quando eu falo bonito, também não posso falar com uma cara, é bonito, tá com uma cara fechada. Não, o bonito é uma cara sorrindo, é uma cara alegre, que vai transmitir para o outro o que é que você quer falar. Na contação de história, principalmente, a gente vai ver o Marquinho, que é o professor do RH, ele é um excelente intérprete de Libras, e ele já se prontificou a nos ajudar. Ele, o ano passado, cantou uma música, né, interpretada para as meninas, e é fantástico, né? Ver ele fazendo é bem bonito. E ele já se prontificou, a gente vai fazer, ele vai contar uma história para vocês, ele vai cantar uma música, porque apesar da distância, a gente ainda vai fazer a nossa música interpretada, né? A gente vai fazer sim, vocês vão treinar e vai dar certo. Então,
Para hoje é isso. Releiam essa parte da apostila, né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem. Treinem o alfabeto, porque a semana que vem a gente vai começar com uma parte mais prática para fazer. Como que a gente vai fazer a distância? Vocês vão gravar o vídeo muito rapidinho. Se a gente não conseguir usar o Meet, que é um vídeo que a gente faz na hora, quem não puder estar ali na hora, não tem problema nenhum. Vai gravar o vídeo e vai enviar e a gente vai fazer a aula assim, porque Libras não tem como a gente fazer muito diferente. Vocês vão continuar tendo alguns exercícios escritos como os que vocês fizeram, mas a maioria é prático. Então vocês vão gravar pequenos videozinhos e enviar. É coisa simples, é coisa rápida. Gravar o vídeo no celular mesmo, que todo mundo já sabe. Quem não souber, pergunta que a gente vai ajudar. Então fiquem tranquilas que a gente vai passo a passo organizando as situações, ok? Então hoje a aula era isso. Prestem atenção, leiam o texto. Qualquer dúvida é só me chamar. Boa semana para vocês e até segunda-feira. Um beijo.